Bom, o que nós vamos utilizar como ferramenta para montar esses laboratórios, provavelmente você já conhece, são os gerenciadores de máquinas virtuais. E aí, por que eu falo os gerenciadores de máquinas virtuais? Porque antigamente nós tínhamos poucas opções, né? Para o Windows e Linux, nós tínhamos o VMware, e depois, mais tarde, ele também ficou disponível para Mac. E depois, no Mac, eu acho que tem o Parallels, né? Ou alguma coisa assim. São ferramentas de máquinas virtuais mais antigas. Com essa ferramenta de máquina virtual, você consegue criar um computador desde o zero, desde a BIOS do computador. É um computador à parte dentro do seu computador. E dentro do VMware, caso você ainda não conheça, ou de máquinas virtuais, você consegue criar mais de uma máquina, certo? E você consegue criar uma rede, né? Uma rede segregada, apartada, né? Uma rede que nós vamos chamar lá de VMNet 8, por exemplo, que é uma rede segregada entre as máquinas virtuais, como se elas estivessem ligadas por um cabo de par trançado, né? Um cabo TP, entre essas máquinas virtuais e a máquina física. Tanto é que essas máquinas virtuais elas conseguem acessar a internet através da sua máquina física, certo? E hoje nós temos outras múltiplas ferramentas de máquinas virtuais. Entre elas, o VMware, ele é uma ferramenta paga. Então, se você for utilizar o VMware Workstation, por exemplo, que é a versão mais utilizada, você deve pagar por isso, né? Comprar a licença. Mas a VMware tem o VMware Player. Uma vez que você baixe, né, faça o download de uma máquina virtual da internet, por exemplo, como o Kali Linux, existe já no próprio site do Kali Linux, você baixa o Kali Linux já em formato de máquina virtual. Quando você baixa esse produto já em formato máquina virtual, você pode usar o VMware Player, que é um software gratuito. Você pode usá-lo sem uma licença específica para rodar a máquina virtual. Então, você não precisa necessariamente adquirir licença para essas máquinas virtuais. Mas, se mesmo assim você quiser criar máquinas virtuais, você pode utilizar um software da Oracle chamado VirtualBox. O VirtualBox, ele é uma versão open source, gratuita da Oracle, e você pode criar máquinas virtuais nele da mesma maneira que você faz no VMware Workstation, com a diferença que você não tem que pagar as licenças. E o VirtualBox, ele também funciona em Windows, funciona em Linux e também funciona no Mac. Então, hoje, o VirtualBox é entre a área de segurança, a gente vê mais o pessoal falando do VirtualBox. Além desses dois, também vale ressaltar aqui que o próprio Windows tem uma versão de máquina virtual chamada Hyper-V. Eu não sei em quais licenças de Windows isso já está disponível. Eu sei que, por exemplo, o Windows Server, ele tem uma capacidade, né, de fazer o Hyper-V, e você pode, então, criar máquinas virtuais também utilizando essa ferramenta. E aí, desculpem, eu não sei se essa é uma ferramenta, provavelmente é uma ferramenta paga, eu não tenho essa informação aqui para trazer para vocês, mas eu posso deixar depois nos comentários. E também nós temos uma outra versão de software open source que roda mais em Linux, que é o Zen Server. Se escreve com um X, que é o Xen Server. Ele foi adquirido pela Citrix, se eu não me engano, e existe o Citrix Zen Server. Mas existe o Zen Server versão open source. Também você pode executar máquinas virtuais. E eu me lembro, na época que eu trabalhava na Novell, a Novell foi dona do SUSE Linux, ainda é, né? Obviamente foi comprada por outras empresas, mas ainda é dona do SUSE Linux. E lá nós tínhamos o Zen Server. Ele foi o primeiro software a fazer a paravirtualização, que era uma virtualização que dependia de menos hardware da máquina possível, né? Então, algumas funções da máquina virtual
eram executadas pela máquina física. Então, isso trazia um grande desempenho para certos sistemas operacionais que aceitavam a paravirtualização. Então, consulte isso também, procure saber o que é paravirtualização e veja se os softwares que você vai rodar no seu lab, no seu laboratório, eles também são compatíveis com esta função, ok?